Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 24, que fala da identidade dos espíritos e também da natureza dos mesmos. Kardec fazendo perguntas aos espíritos para comprovar tudo aquilo que ele já tinha concluído com suas pesquisas, com seus estudos, e então, para reforçar aqueles ensinamentos, ele conclui esse capítulo fazendo questões aos espíritos superiores. Continuando com essas questões, na questão 24, temos a seguinte questão. Os espíritos inferiores não podem imitar também o pensamento? Porque, vejam bem, se os espíritos inferiores, eles podem fazer-se passar por um outro espírito, cujos nomes nós veneramos, nós respeitamos, será que eles também podem imitar o pensamento? E os espíritos falam, eles imitam o pensamento como as pessoas do teatro imitam a natureza. Então, é claro, vamos pôr, os cenógrafos fazem aqueles cartazes, aqueles banners imitando a natureza, mas não é a natureza, é uma imitação. Então, eles imitam também o pensamento, mas é uma coisa que dá para a gente distinguir. Continuando na questão 25, seria assim tão fácil descobrir a fraude por um exame atento? Se nós atentarmos, será fácil descobrir? E os espíritos falam que sim. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Tem pessoas que querem se enganar. Eles gostam. Tem até um ditado que fala, me engana que eu gosto. Então, tem pessoas que, se os espíritos, principalmente aqueles bajuladores, aqueles que estão elogiando, aqueles que estão valorizando, eles se acham tão importantes e que eles se deixam enganar com facilidade. Por quê? Interessa para eles. É uma coisa que vai de encontro. Agora, se vem um espírito mais elevado, chamando a atenção educadamente, pedindo para a pessoa refletir em certos pontos, ela já acha, acho que isso é um espírito obsessor, porque ele já está querendo me levar para outro caminho. Então, é do jeito que nós agimos, do jeito que nós pensamos, do jeito que nós queremos, é que os espíritos também agem em relação a nós. Se nós tivermos disciplina, estudo, vontade de melhorar, nós vamos atrair aqueles bons espíritos que vão nos aconselhar cada vez mais para o bem. Mas se não nos interessa nada disso, interessa ficarmos naquele patamar que já estamos, com os quais nós gostamos de estar, então não adianta. Então, eles só enganam aqueles que se deixam enganar, que querem ser enganados. Ainda mais hoje, nós temos aí chovendo coisas, né, em nome de Chico Xavier. É um absurdo. Muitas coisas sendo faladas, sendo escritas, né, sendo transmitidas por pessoas que dizem que eram muito chegados de Chico Xavier, que viveram com ele, que tomaram café com ele na cozinha, e durante aquele café o Chico falava alguma coisa a respeito do futuro, a respeito de tais considerações, de tais coisas, e eles soltam isso aí. Coisas absurdas que quem conheceu o Chico sabe que nunca na vida ele ia deixar de atender alguém, ele ia criticar alguém, jamais ele ia fazer isso. Mas as pessoas se utilizam disso porque o Chico não está aí, infelizmente,
para desmentir tudo isso, né? Ele deve estar num plano bem melhor que nós imaginamos, apesar de sabermos que da maneira que ele é bom e que ele se interessa por ajudar as pessoas, ele deve estar, sim, em lugares bem difíceis para ajudar aqueles espíritos que estão necessitados. Mas acontece isso. Eles fazem essa fraude, que é uma fraude, colocando palavras na boca de Chico Xavier. Ah, mas o Chico, em uma ocasião, me falou isso a respeito de fulano, a respeito de ciclano. Gente, não tem nada a ver. O Chico não fazia fofoca, não. Então, essas pessoas, para a gente ver que não são só os espíritos desencarnados que querem enganar. Os espíritos encarnados também. Haja visto o número de fake news que estão aí no ar. Então a gente sabe que existe às vezes uma intenção nesse caso, né, que não é boa e que certamente o Chico lá do plano onde ele está fica muito triste com tudo isso. Continuando as nossas perguntas. Há pessoas que se deixam iludir por uma linguagem enfática, que se contenta mais com palavras do que com ideias, que chegam a tomar ideias falsas e vulgares por sublimes. Como essas pessoas inaptas para julgar os homens podem julgar os espíritos? Olha que pergunta inteligente que Kardec fez. Existem pessoas que se deixam iludir. Iludir como? Uma linguagem. Fala um pouco mais bonito, fala meio todo rebuscado, e a pessoa fala, nossa, que pessoa inteligente, que maravilha, só que eu não estou entendendo nada que ela está falando, mas é uma pessoa que sabe. Também se contenta com palavras do que com ideias. Aceitam as palavras, mas não vão pensar, será que é isso mesmo? Como Kardec aconselhou para a gente analisar tudo com bom senso. E também tomam ideias falsas e vulgares por coisas sublimes. Por quê? Se deixam levar pelas ocasiões, pelos interesses, pelo palavreado bonito que as pessoas, né? Daí pode ser passadas ideias falsas e vulgares, e as pessoas tomam isso como verdadeiro, como uma coisa boa. E Kardec fala, como essas pessoas inaptas para julgar os homens podem julgar os espíritos? Se aqui na Terra as pessoas se deixam levar por palavras bonitas, por falsas ideias, né? Deixam-se enganar, como é que elas vão julgar os espíritos, se elas não têm nem capacidade para julgar os homens? E olha o que os espíritos respondem. Quando são bastante humildes para se reconhecer a sua insuficiência, não se fiam em si mesmas. Eu posso estar achando uma coisa, um palavreado muito bonito, eu posso estar achando que uma ideia, apesar de ser falsa, estou tomando essa ideia como verdadeira, mas se eu tenho uma humildade para reconhecer que eu não tenho capacidade para poder filtrar tudo isso, né? Para acreditar que a minha inteligência, o meu conhecimento já dá para eu fazer esse julgamento, se eu for bem humilde para isso, eu não vou me deixar enganar. Porque eu vou falar, não, eu vou analisar melhor, eu não tenho conhecimento ainda para saber se isso é verdadeiro ou falso, eu vou procurar esse conhecimento. Vejam bem, aí está mais difícil de se enganar, se a gente agir assim. E os espíritos falam, quando por orgulho se julgam mais capazes do que são, pagam pela sua vaidade.
Ah, eu conheço, eu sei, já estudei, eu não preciso que ninguém me ensine mais nada, então eu tenho orgulho daquilo que eu já aprendi e do que eu já sei, sendo que nós podemos a vida inteira estudar, podemos evoluir a vida inteira e não vamos ter todo o conhecimento necessário, mas quando as pessoas se deixam levar pela vaidade, elas são enganadas, porque elas se acham aptas para julgar essas ideias e, na verdade, elas podem ser enganadas. Os espíritos mistificadores sabem a quem se dirige. Eles não vão se dirigir a uma pessoa que é estudiosa, que é disciplinada, que se esforça, quando Kardec fala do verdadeiro espírita, se esforça para domar as suas más inclinações. Eles não vão se dirigir a essas pessoas, mas sim aquelas orgulhosas que acham que já sabem tudo, que não precisam aprender mais nada, então se deixam às vezes enganar pelo seu orgulho e pela sua vaidade, porque os espíritos mistificadores sabem muito bem a quem eles vão se dirigir. Há pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de enganar do que as espertas e sabidas. Tá certo? Estão vendo só? Pessoas simples, com pouca instrução, mas têm bom senso. Têm humildade suficiente para reconhecer que quando eu não sei julgar uma ideia, uma palavra, um pensamento, eu tenho que recorrer à instrução, a alguém que saiba mais do que eu. Então, dificilmente essa pessoa vai ser enganada. Agradando o amor próprio, os espíritos fazem dos homens o que querem. Eles elogiam, eles falam que aquelas pessoas já são autossuficientes, não precisam de ajuda para ninguém para compreender as ideias. E daí, quando eles agradam ao amor próprio das pessoas, eles fazem o que eles querem, porque daí as pessoas entram na mentira. E Herculano Pires faz uma nota em O Livro dos Médiuns, traduzido por ele, seguinte: a vaidade anula a inteligência e a instrução. A pessoa mais inteligente, mais instruída, se ela se deixar levar pela vaidade, ela pode cair no erro. Ela pode acreditar, ela pode ser levada a crer em algo, em alguma ideia que não é verdadeira. A humildade supre as deficiências dos simples. Porque ele tem uma antena ali dizendo para ele: não, eu estou vendo, eu estou ouvindo isto, eu estou lendo isto, mas eu não sei se eu tenho capacidade para julgar se isso é verdadeiro ou é falso. Isso é simplicidade, isso é humildade. Eu vou procurar me instruir. Eu vou procurar alguém que eu sei que é estudioso, que conhece e que é capaz de me esclarecer. Daí sim, daí ele não se deixa enganar. E Herculano fala o seguinte: é através da vaidade que os mistificadores dominam os mais inteligentes e instruídos. Através da vaidade. Eles dominam essas pessoas, que são tão inteligentes, são tão instruídos, mas eles falam: não, vocês já sabem, vocês não precisam mais de nada, não precisa ninguém instruir vocês, vocês já sabem o suficiente. E daí a pessoa se deixa levar por essas ideias, às vezes que levam as pessoas às quedas irreversíveis, muitas vezes, tendo que começar do zero novamente, praticamente, né? Então vamos pedir para Jesus que nos ilumine muito a mente, que nos dê essa capacidade para podermos distinguir os bons dos maus,
aqueles que querem nos ajudar e aqueles que querem nos levar para o buraco. Como Jesus bem disse, são cegos conduzindo cegos, ambos podem cair no barranco. Então hoje nós estamos terminando o nosso programa e com o desejo de estarmos cada vez melhores, para sermos cada vez mais adeptos dessa doutrina tão querida e também do Evangelho do Mestre Jesus. Claudete Moura para o divulgar.net.